versão em português do The Late Coffee Show. Acharam que só iam poder ficar enchendo o meu saco falando que eu só posto coisa em inglês. Agora vocês podem encher o meu saco falando que eu só posto coisa em português. Na verdade, eu vou continuar fazendo as coisas em inglês. O nome do show vai ser em inglês. O show de hoje vai ser com um amigo muito especial, de muitos anos, e a gente vai falar de coisas importantíssimas sobre o mercado de café e principalmente vamos falar sobre máquinas, um assunto que eu gosto muito particularmente. É, Infelizmente, é um amigo meu, ele é carioca, então se tiver algum chiado, não se preocupa, não é o áudio, é só o sotaque dele, tá bom? Enquanto isso, aproveite, compartilha e vamos lá para o The Late Coffee Show com essa sua pessoa aqui, tão querida e amada, Danilo Lotti. Beijo. Roda o VT. E o meu próximo convidado é ele, uma pessoa querida do mercado de café, técnico de máquinas, vendedor, entende da toda. O carioca mais querido do estado de São Paulo, o afinador de máquinas próprio, Bruno Lobo! Tudo bem, meu rei? Como é que você tá? Bruno, prazer inenarrável, meu rei. Como Eu você fiz igual o seu Creyson, ó. Seu Creyson, é por isso que o nome do seu carro é o Etios. É o Etios. Sempre falei que o nome do seu carro parece vinho do seu Creyson. É o Etios. É, Você tá bom? tô bem, graças a Deus. Tudo Que em bom. ordem. Ô Bruno, vamos deixar as pessoas conhecer um pouquinho você e fala um pouquinho da sua história. Como você começou no café? Eu comecei no café trabalhando com meu pai. O Uhum. meu pai, ele tinha uma empresa que fazia um sistema semelhante ao que a Segafredo faz. Que é ele tinha a máquina, ele fornecia a máquina, o café, e dava o suporte, entregava o serviço para fazer tudo aquilo funcionar, né? Porque você imagina uma máquina de expresso em 1988, né? Era uma Isso em aberração, né? 88? É. E aí ele tinha que ensinar a pessoa a mexer naquilo, ele tinha que regular a máquina, né? Tinha Uhum. que ir atrás de um café, né? E aí eu comecei sempre ajudei ele nas férias, eu saía da escola e ia para a empresa. Ficava lá, ficava fuçando em máquina, ficava vendo como as coisas funcionavam, né? E nas férias eu ia fazer algumas viagens, né? Porque ele tinha a máquinas em paradas de ônibus. Aí Ah, eu ia com ele trocar a máquina, consertar a máquina. Então eu comecei aí. E uma época a empresa começou a ir muito mal. Aí eu entrei para dar uma ajudinha oficialmente, né? Trabalhando full time. E depois não parei mais. legal. Tentei sair várias vezes do café. Aliás, são episódios bem engraçados. Me conta, o que você faz hoje? Bom, hoje eu tenho como atividade principal o afinador de máquinas, né? Que eu vi que eu sou Explica o que é o afinador de máquinas, por favor. Bom, o afinador de máquinas é o seguinte. Eu comecei trabalhando com meu pai como eu fazia o serviço técnico, tá? Uhum. Embora eu não me considere um técnico completo, porque eu não tenho o Senai, né? Eu respeito quem tem o Senai, que o cara fez ali os 4 anos, né? E manja de todos os componentes elétricos, eletrônicos, né? Essa pessoa que tem isso, eu considero que seja um técnico, né? Eu tenho um bom conhecimento técnico, é diferente, né? Eu não tenho CREA, por exemplo, né? Então, mas enfim, eu gosto de separar isso até para valorizar profissionais que têm isso e conseguem performar muito bem, né? Uhum. Só que eu sempre identifiquei que tinha ali um abismo entre o técnico da máquina e os baristas, né? O barista ele não tem o conhecimento técnico da máquina e o técnico não manja de extração. Sim. Então eu juntei o que eu conseguia, o que eu tinha de bom conhecimento de extração, que era muito para um cara técnico
área técnica e vice-versa. Então, isso eu vi que eu, conhecendo os recursos das máquinas, eu poderia agregar muito valor, né? E como eu sou um cara muito fuçador, em vários momentos eu me questionava, mas por que tal equipamento é tão bom? Por que isso é melhor Não, que o coach. outro, né? Sorry, perdão. Marjoco! E eu me lembro que tudo começou quando eu trabalhava lá na Libermac Pasquale, aquela ferramenta que o Léo tem do Scase, né? Ah, legal. E, e ele compartilhou comigo o protocolo do WCE, dizendo como você deve medir a temperatura da sua máquina. E eu achei aquilo muito interessante, né? E aí eu comprei a ferramenta, né? E comprei a ferramenta e aquilo revolucionou a minha vida, porque eu descobri que a minha máquina era uma bosta, do Você ponto de meteu o vista... skate em tudo, né? Como? Você meteu o skate em tudo, né? Aí o que eu fiz? Consegui comprar outra sonda, né? Então hoje eu tenho sonda para medir todas as máquinas profissionais, né? Porque você só vai alternando o naked, né? Então, e aí eu vi que, por exemplo, eu tenho uma Oscar, né? Eu vi que a Oscar variava 10 graus numa Mas é extração só. uma máquina caseira, né? Não é uma máquina pro profissional também. Sim, sim, é uma máquina caseira. Eu medi É, uma Saeco caseira e caía 15 a 16 graus durante a extração de 20, 30 segundos. sim, sim. E isso foi uma coisa que, assim, mudou muito o meu questionamento, né? Aí eu comecei a testar várias máquinas e aí que eu tive um dia o clique, foi quando eu saí da Libermac, né? Que eu falei, putz, o que eu vou fazer da vida, né? E aí me veio esse nome na cabeça que eu acho muito bom, afinador de máquinas, né? Porque com o meu conhecimento, olha, graças a Deus, todas as vezes que eu fiz o serviço, eu sempre consegui melhorar a extração ali da pessoa, ou no mínimo gerar um questionamento para Sim. ela com a máquina que ela tem melhorar ali as extrações dela, né? Depois disso, eu montei um outro produto que como eu sempre trabalhei na área técnica e comercial, né? Eu vi que eu posso ser muito melhor comprador de máquina do que vendedor. Então, eu ajudo as pessoas a comprarem a máquina, eu faço essa consultoria, né? E tem sido muito legal. Então, isso é o que eu faço hoje, né? E agora eu torro café também, né? Quer dizer, torro, né? Eu estou aprendendo, né? Aprendendo. Aprendendo. Legal. Seguinte, tem muito barista que não entende como funciona uma máquina de expresso. Uhum. Funcionamento básico dela, mesmo assim. Então, explique em poucas palavras, da hora que entra a água naquele caninho até sair o café. O que está acontecendo? Como funciona basicamente uma máquina moderna de expresso, né? Porque aí, se a gente for nas máquinas antigas, tinha um outro funcionamento, mas uma máquina moderna, como Tá, então eu vou filtrar para falar das máquinas modernas, não vou falar funciona? da parte de Não, trocador de calor, tá? porque tem Tá. muita gente ainda que fala que a pressão da máquina vem do vapor. E isso é bezerra, é lá do passado, né? A pressão para extrair o café. Né? Então, eu queria que Uhum. você explicasse mais ou menos como funciona, basicamente, da hora que o momento que a água entra, a hora que ela sai na xícara. Bom, é o seguinte, a máquina de café, ela é um dispenser de água quente. Eu Isso. sempre bato nessa tecla, tá? Por que isso? Quando você tem esse parâmetro, você vai conseguir avaliar qualquer máquina. Porque você mede ali o que ela está te entregando. E você consegue, às vezes, é, driblar o que a fábrica fala, porque a fábrica ela vai te dar uma informação meio marketing, meio que para valorizar o peixe dela, né? Uhum. Qualquer fábrica, né? Então, basicamente é o seguinte, nas máquinas modernas hoje, você tem caldeiras dedicadas para cada grupo. Então, você tem ali, ela entra
algumas máquinas, as boas, entram fria, totalmente fria, e saem quente na ponta, porque tem todo um sistema para Tudo aquecer acontece. naquela caldeira. Exatamente. Aí tem um sistema que aquece essa água, certo? Exatamente. E a pressão? Como que a pressão do grupo, né, o famoso 9 bar, acontece? Bom, é o seguinte, a pressão de água, imagina uma roda de fazenda de água, aquela roda de água. Uhum. É um troço daquele, só que pequenininho, ligado a um motor. O motor aciona, ele vai começar a girar aquelas aletas. Pela norma do fabricante da bomba, ela tem que ter uma pressão mínima. E ali ela vai dar aquele incremento de pressão. Tá? É muito importante as pessoas não tomarem cuidado para não confundir pressão de água com pressão da caldeira. Como que você faz isso, barista? Você vai olhar no reloginho da máquina. Você vai ver um reloginho que vai até 12 ou 15. Essa é a pressão da bomba. Você vai ver um reloginho que vai até 2 ou 3. Essa é a pressão da caldeira. São coisas diferentes. Tá? Então você tem que, para pensar em extração nas máquinas modernas, você tem que ficar de olho ali na pressão da bomba, que Sim, não precisa ser em 9 bar. sim, Depende, porque é a máquina que se adapta ao café. sim, exatamente. É, porque assim, tem muita gente que não entende o beabá, né? Olham muito ainda esquemas antigos em que realmente, se você olhar uma máquina, aquelas máquinas verticais da Bezerra ou até mesmo, né, os outros modelos que vieram depois, o vapor que gerava pressão para sair a água, né? Era uma grande panela de pressão e que na hora que você acionava o grupo, o vapor empurrava essa água para o porta-filtro. Hoje em dia não é mais assim. Hoje a gente tem uma bomba elétrica que ajuda a criar essa pressão para que a água saia no porta-filtro e gere essa pressão de resistência dentro do porta-filtro. Senza vapore. Senza vapore. É, uma pergunta assim também que o pessoal faz bastante é: como é que você queima o café na máquina? Bom, você não queima na máquina, né? Você vai queimar na torra. É... Não, o café ficou muito bom no filtro. Muito bom no filtro. E aí fiz na máquina, a máquina queimou o café. na verdade, assim, ela não queimou, ele saiu over, assim, né? Um super extraído, né? Aí, por exemplo, Como é que você fala? O que você você fala quando o cara fala isso para você? eu falo isso, que a máquina não queima café, Por que que queima ela não café queima? torra. Porque é o seguinte, você não tem temperatura suficiente para conseguir fazer isso, né? Uhum. Você torra a até quantos graus vai até 200, 200 210, depende da torra. é, Que seja 190. então a temperatura mais quente que eu vi em máquina foi 110. Então você não vai conseguir Já foi isso. exposto a Você essa vai conseguir temperatura gerar altíssima. amargor. Já foi exposto a essa temperatura altíssima, né? De 190, 200 que seja. Como é que a água vai queimar essa matéria? Não faz muito sentido, mas eu ouço isso sempre. Ela não vai queimar, ela vai gerar amargor. Vai extrair sólidos que estão, né? Muitos É, sólidos, sólidos exatamente. em quantidades extremas. Super extração é isso. Mas eu ouço o tempo inteiro. Você deve ouvir mais do que eu. Exatamente. Ah, isso aí queima. Essa máquina queima café. E É. você sabe qual que é o mais curioso? Ah, Como tem esse pavor de queimar o café, né? Várias empresas aqui do Brasil, elas foram regulando o pescador dali no trocador de calor, né? uhum. Então, elas alteravam aonde pescava para derrubar a temperatura, para elas não serem vítimas desse argumento, queima café. Então, o maior problema hoje que você vê na rua Substração. é subtração via temperatura baixa. Sim. Sim, É o grande problema. ainda tem o lance que as pessoas, elas... esse café é muito delicado, logo eu vou usar uma temperatura mais... Elas não sabem como usar a temperatura também. Quando as
pessoas podem regular, tá com uma máquina que pode regular, elas não entendem o papel da temperatura, né? Elas não entendem que a temperatura pode ajudar ou a piorar o sabor. E ela sempre vai para o mais baixo, sempre vai para o mais baixo, para o mais baixo. Ah, o café é muito delicado, é um café muito caro. E às vezes o mais baixo não é ideal, porque é um café muito ácido, por exemplo. E a temperatura sim. mais baixa vai ressaltar essa acidez a um ponto que ela vai ficar azeda. O ideal seria colocar uma temperatura mais alta para extrair mais doçura. Mas isso é papo para outro programa, ficar falando de temperatura só por isso. Quero falar de um assunto sério com você. Por que você acha que aqui no Brasil a gente tem essa política do aluguel? Olha, Porque assim, é, hoje em dia eu entendo sobre a taxa de câmbio, por exemplo, não ajuda porque a maioria das máquinas são sim. importadas. Mas vamos pensar que essa política ela está no Brasil há muitos anos. Mesmo quando o dólar estava 1 para 1 ou 2 para 1, não importa. Uhum. Sempre esteve vigente. Por que você acha que a gente tem tão enraizado numa cafeteria, que a coisa principal seria a máquina de café, o cara vai lá e aluga. Todo o resto é comprado, mas a máquina de café é alugada. É o seguinte, é um problema cultural, né? A gente vive no país que paga o mínimo do cartão de crédito, financia um carro que você acaba pagando 3 carros, você financia um imóvel que você acaba pagando 3 imóveis, né? Uhum. Então, falta educação financeira, em primeiro lugar. Aí, mas isso não é o pior. O pior é o custo operacional dos negócios, né? E as pessoas, assim, eu vejo que e eu também me incluo nisso, os empreendedores brasileiros é tudo muito improvisado. Você faz o que dá para fazer. É. Então, as cafeterias que é, começam, elas precisam alugar por uma questão financeira. Ele não tem o dinheiro, ponto, né? E não existe financiamento, também um financiamento para esse tipo de Mas aquisição. mesmo quando a pessoa tem dinheiro, por que ela não compra, você acha? Por que ela prefere alugar? Porque é falta de pensar, entendeu? Uma vez o Marco Suplicy me falou um negócio. Ele falou, Bruno, eu tenho essa máquina há 14 anos. Imagina se eu tivesse alugado ela. Daria para Simples, assim. comprar, tipo, 8. Exatamente, porque imagina uma coisa, beleza, eu acho super válido a pessoa que começa alugando, né? O negócio dela prosperou, aí ela projeta uma compra, né? Só que aí depois a pessoa não faz isso. Aí eu conheço gente que paga aluguel de máquina há 30 anos. 30 anos. Então, por exemplo, uma máquina que se aluga por R$ 500, são R$ 6.000 por ano. Sim. Cara, 10 anos passa. Quando você vê, passou. Você pagou 60 mil já de aluguel. Só Caramba. que essa máquina que você aluga por R$ 500 é uma máquina que máquina e moinho custam 20. Ou seja, você pagou 3 máquinas, né? Aí o pessoal fala, mas tem a manutenção. Você vai gastar 40 mil de Não, manutenção em 10 anos? Não vai, não, não vai. Não vai. não vai. Ainda mais o troço mais arcaico que existe, que é uma máquina de café, cara. É um troço arcaico pra Não, caramba. peraí. Máquina de café quebra? Quebra. Toda Todas? máquina quebra. Todas. Não, eu tinha ouvido falar que tinha uma que não quebrava. Não, tem uma aí que o pessoal da Alemanha traz aí, mas, cara, que dizem que não quebra, não. Mal tem foto do cara consertando, entendeu? Cara, é impressionante, né? Tem gente que compra máquina achando que a máquina não quebra. Ah, eu vou pagar mais caro porque a máquina não quebra. É tipo, vou comprar um jeans porque ele não vai rasgar. É mais caro. Não é assim, cara, é uma máquina. É uma Não. máquina, vai quebrar. Até Qualquer porque ela tem máquina peças de desgaste. tem atrito, tem água. Puta, a máquina express tem água, cara. É. Vai dar problema. Hoje em dia, desde os anos 60, tem partes elétricas, né? Vai desgastar. Cara, Eletrônica, você nunca troca um chuveiro na sua casa? Nunca quebrou um fogão na sua vida, uma geladeira? Toda máquina quebra. sim. Carro não quebra? É. Por que tem tanta oficina na rua? Sim, sim, sim. Então, assim, é uma burrice, mas tem gente que fala que máquina não quebra. Cara, pô, eu vou te falar um negócio. Tem um tio meu que fala o seguinte: tem mais otário pra cair do que malandro pra dar pernada, cara. Exatamente.
Puta, é triste isso, cara. Mas, cara, tanta gente compra umas conversas fiadas. Por exemplo, não compensa alugar, né? Muitas empresas que alugam a máquina, elas falam isso, né? Não compensa quer dizer, não compensa comprar, Uhum. aluga. Mas ele tá lá para te alugar, né? É, exatamente. Então Porque compensa, né? uma pergunta rapidinha. Se eu perguntar isso para várias pessoas da cadeia, cada uma vai me responder de uma maneira diferente. Então, por isso que eu quero o seu ponto de vista. Quem que você acha que é o profissional menos valorizado na cadeia hoje em dia de café? Puta, tem o mais, assim, O tem mais, vários. o mais frágil da cadeia. Cara, eu acho que o mais frágil da cadeia é o barista. Eu acho, puta, o salário por várias questões, né, do nosso país, de tributos e tal, é um salário, cara, ultrajante. É pífio, É né? ultrajante. É pífio, né? Mas eu quero tocar num ponto de um outro profissional, né? Que eu vejo que as pessoas têm um puta discurso fudido pro produtor, não, tem que valorizar o produtor, mas não quer pagar uma visita técnica do técnico que fez Senai, que ganha uma miséria também, que Sim. mora na periferia e fica ofendido de ser cobrado por uma visita técnica. Eu também acho. Eu acho que tem que prestar atenção em toda a cadeia. Eu falo que assim, se você, eu às vezes entro nesse argumento, né, que o produtor às vezes ele pode ser um elo muito fraco, né? Deu uma geada, ele perdeu tudo, mas ele ainda tem a terra, ele pode vender a terra dele. O que que o barista Sim, tem? Ah, nada, e o que que o técnico tem? também nada. Nada. Então, é a hora de pôr a mão na cabeça e pensar que não tem várias partes da cadeia que são frágeis. E se a gente só olhar para uma, a gente não vai conseguir ajudar todo mundo. E é aquele tal negócio, é do dia a dia, né? Você vai num restaurante e você está lá conversando sobre um modelo de futuro para salvar as coisas, né? Os animais e plantas orgânicas e trata mal o garçom. Sim, Então, assim, né? Então, vamos pensar não só no discurso de ajudar o produtor, mas vamos ajudar todo mundo na cadeia, inclusive o cara que vai lá consertar sua máquina. Eu acho sim. importante. Bom, agora chegou a parte do nosso jogo. O que que é esse jogo? Eu vou te dar duas opções. Você vai ter que escolher uma, mas a outra você nunca mais vai poder ter na sua vida para sempre. Então tem que Hum. pensar direito, tá? Vamos começar? Vamos. Vamos começar fácil. Expresso ou café de filtro? Café de filtro. Você escolhe o café de filtro? Sim. Você quebrou meu coração. Eu jurava que você ia falar expresso. Eu jurava que você... Muita gente Bruno, não me conhece a como fundo. assim, Bruno? É. Absurdo. A culpa é sua, inclusive, que me Eu ensinou a sei. tomar café coado. São Paulo ou Rio de Janeiro? São Paulo. Aê, foda-se o Rio. Barba ou cabelo? Calma aí, que eu nunca mais vou poder ter. É, Eu não quero nunca mais ter a barba. Eu queria ter cabelo. Meu já sonho, não tem porra. cabelo? Porra, você só tem a chance de ter, eu tô no lucro. Esse jogo tá bom pra caramba. Ai, ai, Big Brother ou novela? Novela, Prefere novela? com certeza. Tava gostando da Amor de Mãe? Não, é que assim, eu não tenho mais TV em casa. Ah, tá. Mas eu já não tenho TV há 5 anos. A melhor coisa que eu fiz na vida. Mas você assistia Avenida Brasil. Sim, assisti. Avenida Brasil assisti. E agora a pergunta chave. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, É tá errado, biscoito. tá errado, tá errado. Biscoito. Última pergunta para a gente encerrar essa entrevista. Bruno, me conte. Piranha é um peixe voraz? De São Francisco. Não, não. Rio São Francisco.
É um peixe, juro que é. Cara, Eu não faria nunca uma vou esquecer, canção para um peixe qualquer. nunca vou esquecer. Você que me apresentou essa música, depois eu fui ouvir até no Duba Lacubaco do Zé Luiz. E, cara, genial. Meu, espero que você tenha gostado. Muito bom te ter aqui. Primeiro convidado do programa. E, velho, boa sorte. Espero que você fique bem aí nessa quarentena. Muitos bons cafés. E precisar de alguma coisa, dá um toque. Pô, e vice-versa, pô. Obrigado a você. Obrigado, pô, a honra aí de ser o primeiro em português. Valeu Opa, mesmo. viu? Agora o pessoal pode reclamar em português comigo. Justo, justo, justo. Meu rei, como você diria, se eu tivesse dois cu, eu te dava um? E eu gosto de você pra fuder. Pra fuder. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. E agora, com a palavra, o nosso assessor econômico, Felipe Carvalho. Fala, Danilão! Como é que você tá, meu rei? Meu rei, essa nova medida provisória tem que visar também, meu rei, o balanço da economia. E no combate à crise, o preço da alíquota será baseado no preço da bolacha, certo? O biscoito deve ser eliminado do cenário nacional, meu rei. Cara, pensa nisso. Você sabe que eu gosto de você pra fuder, né? Um abração, meu rei. Fica com Deus. Um abraço. Muito bem, Felipe, eu concordo plenamente. Ainda acho que esse tratado deveria se chamar Tratado de Traquinas. E, óbvio, vai ter que ser bolacha. E, bom, dá licença, eu já estou um pouco atrasado. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, Facebook, Twitter, toda aquela parada toda, né? YouTube. E eu estou um pouco atrasado porque vai começar agora. Eu estou gravando esse programa na hora da única live que presta. A Lady Gaga! I wanna love you and I want your revenge. You and me can write a better romance.